Olá e bem-vindo ao Compondo com FIAs. E hoje vamos falar sobre finanças pessoais. E o assunto é não menos importante de onde guardar a reserva de emergência. Antes de pensarmos em investir em algo, precisamos estar bem com as nossas finanças pessoais, controlar gastos desnecessários, controlar as dívidas, não deixar com que elas fujam do controle e que nossa vida não fuja de nosso controle financeiro. E por onde começar a investir? Onde colocar o nosso dinheiro suado? E então vamos pensar de forma inteligente, pensando como um investidor consciente. Joia? Vem com a gente! A reserva de emergência deve sempre seguir 3 pilares. Lembrando, liquidez alta, que é poder resgatar rápido, segurança alta, que tem um baixo risco, e a rentabilidade razoável. Não precisa ser muito alto a rentabilidade. Sendo razoável para a reserva de emergência já está bom. Como aliar a liquidez, segurança e baixo risco? Onde encontrar tudo isso junto? A prioridade não é ganhar muito dinheiro. O importante é que o dinheiro esteja seguro e acessível. Com base nisso, aqui vão os principais lugares e exemplos reais onde nós brasileiros costumamos guardar a reserva. Primeiramente, aqui eu trago os títulos públicos, os mais seguros. Principal opção é o Tesouro Selic, tipo título do governo federal. Tem a liquidez D mais 0 ou D mais 1, que é quando você decide resgatar o dinheiro investido no Tesouro Selic. Você solicita e então no dia seguinte você já tem o dinheiro disponível na sua conta. O risco é baixíssimo, já que quem controla o tesouro é o governo. A rentabilidade próxima à taxa Selic é considerado o investimento mais seguro do Brasil, segundo a Recarga Pay. Onde investir? Bancos. Eu vou citar 3. Banco do Brasil, Itaú e Caixa Econômica Federal. E corretoras eu vou citar 3, mas tem um monte. XP, Genial e o BTG Pactual. Exemplos de uso: 50% de sua reserva aqui, bem seguro nesses bancos e corretoras. Mas como assim é o mais seguro do Brasil? Pessoal, não temos 100% de certeza, ainda mais falando de investimentos, porém a probabilidade e a porcentagem do passado nos dão uma referência e a direção para o futuro. Vamos dar um exemplo. Se o governo ficar sem dinheiro, chegar a dar o calote na dívida e, entre aspas, quebrar, podemos então dizer que todo o resto, como empresas de pequenos negócios a grandes, os bancos quebrariam antes em teoria. E o Brasil já deu calote na sua dívida? Sim, em 1987, no governo do Sarney, como vemos em imagem, exemplo desta reportagem da Veja. Moratória há 30 anos, o país mergulhava no escuro. Em fevereiro de 1987, ao suspender o pagamento de juros da dívida externa, o governo acreditou que teria cacife para enfrentar a banca. Não tinha. A reportagem é fevereiro de 2017, naquela época já era 30 anos, então agora já fez 39 anos. Então, nesse print, recentemente o termo foi associado ao não pagamento de precatórios e atrasos em compromissos com organismos internacionais. Histórico de calote, caso 1987. Precatórios, o não pagamento do precatório, dívidas jurídicas em anos recentes foi caracterizado por analistas e pelo atual governo com um tipo de calote na dívida interna. Em seguida falamos do CDB, com liquidez diária, que é muito utilizado, o queridinho dos brasileiros. É tipo empréstimo para os bancos, tem a liquidez imediata, o D mais 0, então quando você solicitar o resgate desse valor que está aplicado no CDB, no mesmo dia ou no máximo dia seguinte você já tem na sua conta o dinheiro disponível. O que vemos é que ele tem a garantia do FGC,
até 250 mil. E tem a rentabilidade de 100% a 110% do CDI, segundo a Abrap. É nessa média de 100 e 110 já é um bom valor para receber do CDI. Pode render até mais que o Tesouro Selic. Exemplos de bancos como o Sofisa Direto, o Banco Inter, Itaú, Bradesco, mais seguro, mas menos rendimento, e o BTG Pactual. Dicas importantes: bancos menores pagam mais, mas têm pouco mais de risco, mesmo com o FGC, segundo a Investing. Nesse caso, podemos ver várias notícias em diversos portais nesses últimos meses sobre bancos menores que pagavam alto rendimento até 140% do CDI, sendo liquidados e com risco de crédito. Foi um valor muito alto que saiu do FGC, Fundo Garantidor de Crédito, por um pequeno banco, onde foi reembolsado os investidores desses ativos, proteção na proporção da regra dessas garantias desses ativos. Imagina se fosse uma instituição grande, o estrago que iria ser feito no mercado financeiro. Em sequência, eu trago as contas digitais, que rendem. São super práticas para liquidez imediata, tipo dinheiro parado rendendo. Tem sua liquidez imediata, até nos fins de semana, rentabilidade em média de 100% do CDI e a garantia geralmente é do FGC. Exemplos mais populares como a Nubank, que tem a sua caixinha e o fundo de reserva, Mercado Pago e o PicPay. Muito usada pela praticidade e acessível rápido, segundo a economia.ol. Rentabilidade de 100% do CDI e a garantia do FGC é ótimo, e isso cai muito bem nas graças dos brasileiros, com a fácil acesso online desses e vários outros bancos digitais. Mas atenção, algumas opções usam fundos de crédito privado, um pouco mais de risco. Tem a opção de fundos de crédito privado. Você encontra várias opções, sendo eles abertos para investir e outros fechados, e de vários prazos de resgate, D+1, D+30 ou com maior o prazo de resgate. Aí nesse caso é bom o investidor ler a lâmina de regras do fundo em interesse, pois cada fundo é diferente. Vemos nessa imagem, fundo de crédito privado vale a pena? Nos últimos 12 meses, os fundos de crédito privado se destacaram como umas opções de investimentos mais rentáveis no mercado. Esses fundos, especialmente os que investem em debêntures incentivadas e de menor risco, high grade, apresentaram retorno atrativos em comparação com outras classes de fundos. Reportagem de 7 de outubro de 2024. Outra opção é os fundos DI, é o Fundo Selic. É uma alternativa intermediária. Investe em títulos públicos e renda fixa. Tem sua liquidez D+1 ou mais. Rentabilidade em média de 90% a 95% do CDI, segundo a Recarga Pay. São bons se tiverem taxas baixas, igual ou menos de 0,3%, segundo a Investing. Evite fundos de taxa alta e fundos com crédito privado com mais risco. E em sequência, eu trouxe a poupança, não poderia faltar, né? Aceitável, mas inferior. Tem a sua liquidez imediata. Assim que você solicitar o resgate, você tem a possibilidade de ter o seu valor no mesmo dia na sua conta. Segurança alta e a rentabilidade é baixa, 6 a 8% no máximo ao ano, segundo a Recarga Pay. Serve como reserva inicial, mas não é ideal no longo prazo. Essa poupança dá no que falar, pois há alguns anos atrás saímos da escola não sabendo nada sobre o mundo dos investimentos, e o básico que falavam para a gente era guardar o dinheiro e investir na caderneta da poupança. Contudo, veio melhorando a internet, a tecnologia, o meio digital, surgimento dos bancos digitais, startups, e abriram as portas para novas possibilidades em investimentos que não existiam ou que estavam escondidas e poucas pessoas conheciam. A poupança tem a liquidez, é segura e baixo risco. Tem o seu serviço essencial, mas paga muito pouco.
E tenho a impressão de que é um tempo que ficou para trás, devido que podemos investir em ativos que também têm qualidade e até superior, com boa liquidez, é seguro e baixo risco, além de poder pagar um pouco mais. E então uma estratégia prática, como muita gente faz. Uma estratégia equilibrada seria entre 40% a 60% no Tesouro Selic, 30% a 50% no CDB liquidez diária e entre 10% a 20% na conta digital, acesso imediato. Isso combina segurança, mais liquidez e mais diversificação. Inclusive, especialistas recomendam dividir a reserva entre mais de uma instituição para evitar depender de um único banco, segundo a revista. Uma palavra para os investimentos e que eu gostei muito e uso para mim nos investimentos e da carteira de investimentos é a diversificação. Você precisa estar tranquilo e confortável com os seus investimentos e onde não colocar sua reserva. Evite totalmente as ações, os fundos imobiliários, o Tesouro IPCA+, ou pré-fixado, já que eles têm a sua variação, a marcação a mercado. Então, se você resgatar em determinado período, pode ser que o seu título não vale tanto e esteja menos que o seu valor aportado. E criptomoedas, porque podem cair justamente quando você precisar, segundo a Abrap. Conclusão simples: se você quiser o combo ideal, seria de Tesouro Selic mais CDB liquidez diária. Significa igual a melhor equilíbrio entre segurança e rendimento. Se você gostou desse vídeo e ele foi útil para você e quer aprender mais sobre educação financeira, investimentos, organização do dinheiro, sinta-se à vontade para se inscrever no canal e deixar seu like para apoiar o conteúdo. E me conte aqui nos comentários, você tem uma reserva de emergência pronta ou ainda está começando? Vou deixar aqui no final uma recomendação de vídeo sobre a importância da reserva de emergência e se você precisa ter. Confira! Nos vemos no próximo vídeo.